O atacante do Coritiba pertence ao Goiás e só está emprestado até a metade do ano. Pode sim retornar para o Verdão no elenco principal em 2023. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui os detalhes a respeito do centroavante Herbert. Apenas 19 anos de idade, canhoto, 1,90 m, uma característica bem diferente do que a gente está acostumado aqui no futebol brasileiro. Trazer os detalhes a respeito desse jogador, até quando vai o seu contrato no Goiás e esse possível reforço, que pode sim ajudar no caso na metade da temporada. Além disso, falar sobre uma outra questão, que é o atacante Zeca. Você lembra dele, aquele famoso Zeca Gol, que ficou até como um tom vergonhoso dele aqui no Goiás. O cara é muito bom de bola lá no futebol da Coreia do Sul, já soma 16 gols. E o Goiás ainda tem um percentual a respeito desse atleta. Quero conversar com vocês e ainda envolvendo essa questão de categorias de base, quero falar também sobre o Lucianinho, jovem meio-campista, atacante, com gols absurdos, que ele já fez aí pelo Goiás, em vários vídeos pela internet. O que aconteceu com o jogador? O Eduardo Pinheiro também falou um pouco mais sobre esse assunto. E na próxima temporada, agora em 2023, ele irá assinar o contrato no elenco principal. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje, sobre esses três temas. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News, combinado? Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a 1xBet, para você palpitar nos jogos do Campeonato Inglês ainda na próxima segunda-feira, logo ali após o Natal, com ótimas cotações e jogaços, como por exemplo Tottenham e Brentford, uma vitória do Tottenham fora pagando 1,98, empate 3,88. Além disso, teremos Aston Villa e Liverpool também um pouco mais tarde, uma vitória do Liverpool fora pagando 1,76, uma vitória do Aston 4,78. Arsenal e West Ham, um empate nesse compromisso pagando 4,64. Outros bons jogos também, como Leicester e Newcastle, Everton e Wolverhampton, um empate nesse jogo também pagando R$ 3,44. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, dá um xbet, já vai lá, faz o seu cadastro. E lembrando, utilizando o nosso cupom, o Goiás News, você tem 100% de bônus no valor do seu depósito. E claro, fazendo aí as suas apostas nos jogos do Campeonato Inglês. O Campeonato Italiano já começa logo após o Ano Novo, Campeonato Espanhol, Bundesliga e muito mais com o nosso parceiro aqui do canal, a 1xBet. O link. Quero começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um assunto no mínimo curioso, o atacante Zeca. Você lembra dele? Teve uma rápida passagem no Goiás aqui em 2019, acho que um dos piores jogadores, que se demonstraram ali com a falta de qualidade técnica, durante aquela temporada. Ele não foi bem nem no elenco sub-23, que fez uma disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, com 7 partidas no total, e no campeonato, no time principal, melhor dizendo, participou de 2 jogos na disputa da Copa Verde. Teve ali alguns minutos contra o Cuiabá e outro também contra a Luverdense. Não fez nenhum gol em nenhum desses jogos, E olha que o Zeca, quando ele chegou no Goiás, tinha sim uma certa expectativa. Naquele momento ele tinha ali 20... Nasceu em 97, fazer uma conta rápida aqui, 22 anos de idade. Ele tinha jogado no Boa Vista B, lá de Portugal, com 25 jogos no ano de 2019 e 13 gols marcados. Mas no Goiás realmente não deu certo, a torcida até levou num tom de brincadeira, falando que o Zeca Gol era seleção e muito mais. E não é que o cara evoluiu bastante, e atualmente vem fazendo uma baita temporada lá na primeira divisão do futebol da Coreia do Sul. Ele joga no Daegu FC. Neste ano de 2022 foram 38 partidas com incríveis 16 gols marcados e 8 assistências. Aquele Zeca, que apareceu lá no Goiás em 2019, se você falasse que ele tinha marcado 18 gols na Coreia do Sul, nem que fosse na segunda divisão, eu já acharia uma surpresa, Não só eu, mas eu não sou muito de pegar no pé de jogador, mas qualquer outro torcedor, falaria sobre esse assunto. E muito mais agora na primeira divisão, contra outros grandes clubes, marcando inclusive 7 gols na Champions League Asiática em 7 partidas. Então realmente dá pra dizer que o Zeca ele virou uma referência de gol lá no futebol asiático, O que é esse esporte, Não dá pra gente ter uma noção exata de quando o jogador está surgindo, E hoje sendo dos principais jogadores no futebol da Coreia do Sul. E vale lembrar também que depois que saiu do Goiás, ele jogou ali no Criciúma no ano de 2020, até esqueci de mencionar esse fator, No Campeonato Brasileiro também, naquele ano que o Goiás começou aquela bagunça danada, ele participou de 4 jogos, Sendo um contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, ele jogou até bem, deu caneta naquele jogo, mas assim, tava fora de posição, Tem 1,90 m, tava jogando na ponta esquerda, então o Goiás foi uma bagunça, naquele ano. Ele ainda terminou o ano no Criciúma, fazendo 8 partidas ali em 2020, e já no ano passado, na temporada de 2021, conseguiu jogar bem. Inicialmente no Oeste, com 27 partidas entre Campeonato Paulista e a Série C, marcou 4 gols e chegou na reta final para o Londrina, onde conseguiu, com a equipe do Paraná, escapar do rebaixamento. 10 jogos, 4 gols marcados e 3 assistências. Começou o ano também muito bem lá no Mirassol, com 6 gols no Campeonato Paulista, sendo titular em 13 aparições. Teve o interesse do Cruzeiro, também o futebol da Suíça, e acabou defendendo esse clube no futebol da Coreia do Sul. Segundo aí o Transfermarkt, ele está avaliado
negociado em 425 mil euros, o que eu acho um valor bem baixo, né, 2 milhões e meio de reais. Acho que ele vale muito mais do que isso. Hoje, no mínimo, né, para esse clube negociar, eu acredito que pelo menos uns 10, 15 milhões não seria nenhum absurdo, já que vem sendo um artilheiro, né, lá no futebol da Coreia do Sul e também tem apenas 25 anos de idade. Em relação ao Goiás, né, nessa sua rápida passagem, ele tem 1%, né? O Goiás tem aproximadamente 1% de uma venda futura do Zeca, já que o mecanismo de solidariedade da FIFA, ele estimula ali entre 12 aos 20, estipula, né? Acho que é essa a palavra. Entre os 12 aos 23 anos de idade. E então o Zeca, ele completou aí, no caso, 22 e 23 no Goiás, antes de chegar no Criciúma, aproximadamente 1%, né? Tem que ser dividido também com os outros clubes, como foi no caso do Boa Vista de Portugal, o Vitória, o Bahia e também o Ipiranga lá de Salvador. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Zeca Gol. Olha, por incrível que pareça, eu acharia uma baita contratação para o Goiás agora na camisa 9 em 2023, o que é o futebol, né? Pode deixar a sua visão aqui embaixo também nos comentários. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um centroavante muito bom de bola que pertence ao Goiás e está emprestado ao Coritiba, que no caso é o Ebert, apenas 19 anos de idade, ele que está no Goiás desde de 2018, no elenco sub-15, foi repassado ao Coritiba e pode retornar ao Verdão no elenco principal. Ele ainda não fez a sua estreia no profissional, mas na minha visão já é um cara quase pronto, né? Para isso, se tivesse aí as oportunidades no começo do Campeonato Goiano, seria assim um baita negócio. O Goiás acabou trocando alguns jogadores com o Coritiba na metade da temporada, acabou que eu nem separei esses jogadores que vieram do Coxa, né? Em outras categorias também, sub-17, sub-20, e acabei confirmando agora há pouco, né? O Eduardo Pinheiro me respondendo. O Ebert acontece da seguinte forma: ele está emprestado ao Coritiba, foi ainda nesta reta final do ano, na metade do ano, melhor dizendo, de 2022, havia acabado de renovar o seu contrato ainda no mês de abril até dezembro de 2024. Dessa forma, o Goiás repassou ele ao Coritiba até julho desse ano, com uma opção de compra de 50% do seu passe e o restante, né, ficando com o maior do Centro-Oeste. Então, essa negociação com o centroavante Ebert. Caso ele não fique, né, em definitivo no Coritiba, ainda tem 19 anos, o seu aniversário é no dia 19 de junho, então ainda tem idade para, por exemplo, um elenco sub-20 na reta final da temporada. Mesmo assim, acharia uma baita alternativa aí para a disputa do Campeonato Goiano ou até mesmo lá no Coritiba, no elenco sub-23. No Campeonato Paranaense, né, no começo do ano, agora em 2023. Ele que no ano passado havia disputado ali 14 partidas pelo Goiás, no ano de 2022, né, melhor dizendo, na última temporada, 5 gols no Campeonato Goiano Sub-20, também participou de mais 5 partidas no Campeonato Paranaense, né, da equipe Sub-20. Ele marcou 2 gols, inclusive um na final, contra o Atlético Paranaense, um golaço. Participou de 45 minutos daquele duelo. Um jogador muito interessante, já havia ele se destacado no Sub-15, no próprio Sub-17 do Goiás, um centroavante de 1,90 m que pesa 85 kg, né? Realmente impressionante para um atleta de apenas 19 anos de idade, recém-completados. Ainda bem, né, que o Goiás já prorrogou o seu contrato até dezembro de 2024. Além disso, outras características, uma baita velocidade, né? Apesar de ele não ser um jogador dos lados, quando tem essa possibilidade de arrancada, consegue ir muito bem e uma finalização muito boa, né? Pegando ali na canhota, cobranças de pênaltis também muito firme. Gostei demais da conta do que assisti aí do Ebert. Uma pena que não consegui assistir nenhum jogo dele, né, presencialmente nesse período. Se eu não me engano, até quando ele se transferiu para o Coritiba, eu estava lá na capital paranaense. É um bom jogador, acho que evoluindo nessa parte física, né, apesar de ser um jogador já mais forte, mas pegando, né, o jeito com o elenco principal também, acho que tem tudo para ser uma das grandes estrelas aí, por que não, da sua categoria e assumindo para o principal na temporada que vem. Não consegui ver o seu valor, né, mas acredito que pode sim, caso seja comprado em definitivo pelo Coritiba, render uma boa grana ao Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você assistiu, né, algumas partidas aí do Ebert, de 19 anos de idade apenas, com o elenco principal do Goiás. Então, passando essas notícias a respeito do jogador, está emprestado ao Sub-20 do Coritiba, 5 jogos agora nessa reta final do ano, 2 gols marcados, segue agora com essa opção de compra até julho dessa temporada. Caso não seja adquirido, né, 50% do seu passe, pode retornar para o Verdão na reta final da temporada. E para finalizar aqui o nosso vídeo, ainda continuando sobre esses assuntos das categorias de base, quero comentar também sobre uma situação envolvendo o atacante Lucianinho, né? Ele pode ser um meia, até mesmo um atacante. Essas duas informações eu confirmei com em relação ao Ebert, o Eduardo Pinheiro, diretor das categorias de base do Goiás. Ele falou inicialmente em uma live com o pessoal do Sintonia Esmeraldina, então muito obrigado a eles, e depois eu acabei confirmando com ele agora há pouco ainda, nessa sexta-feira, lá no Instagram. Do Lucianinho, foi nessa entrevista com o Eduardo Pinheiro, lá o pessoal, então muito obrigado. Esse jogador aí, meio campista, também pode fazer uma função um pouco mais avançado, tem apenas 17 anos de idade. Eu vi muitos de vocês também me perguntando o que aconteceu com ele
ele ainda está no Goiás. E sim, o Eduardo Pinheiro ele passou ali algumas informações sobre esse jogador. Ele acabou deixando o Goiás durante aquela paralisação do futebol, ali na metade do ano de 2020, né, por conta da pandemia, e o jogador estava ruim, como eu posso dizer, mentalmente, né, com essa pressão toda de ser um grande craque, né, até mesmo sondagens do Flamengo e muito mais, acabou pegando, né, a cabeça do menino ali que era muito jovem nessa sua passagem no Flamengo no Sub-13 ainda na temporada de 2018, passando no Goiás também no Sub-15 em 2019 e em 2020, no Atlético Goianiense também na equipe Sub-17 em 2021 e agora no Goiás em 2022 havia participado do elenco no time, né, do Sub-17. Segundo o Eduardo Pinheiro, no ano que vem ele irá para o time Sub-20 do Goiás e também, né, sendo essa leva de jogadores mais jovens, já que o Lucianinho tem apenas 17 anos e também terá o seu primeiro contrato profissional. Ele ainda não falou sobre a extensão desse seu vínculo, né? Ele ainda tem um contrato amador por conta das regras aqui no futebol brasileiro, já que você só pode firmar um contrato profissional com o jogador a partir dos 16 anos de idade, né? Ele só pode, por exemplo, em transferências fora do Brasil a partir dos 18. Antes dos 15 anos você é apenas federado ao clube, né? Ou seja, se aparecer um outro time, fazer uma proposta até mesmo de estudo, como o Goiás já perdeu vários jogadores dessa maneira para os pais dos atletas, é muito fácil de acontecer. Então, a partir de 2023, o Goiás tem um pouco mais de garantia a respeito aí do Luciano, né? Apenas 17 anos de idade, havia passado no Atlético também no ano passado e no Palmas, né? Ainda na última temporada, foi repatriado para o Goiás nesse período ali pós-pandemia, né? E agora retornando normalmente ao elenco Sub-17 em 2022, no Sub-20 também participando da equipe principal, né? Dentro das categorias de base, e para a temporada que vem a tendência é que seja mais aproveitado no elenco Sub-20 e também com esse seu contrato no time principal. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador, né? Alguns lances dele ali que era fenomenal, né? Em 2017, 2018, naquela, acho que era Goiânia Cup, né? Que acontecia ali no Gramados, em Aparecida de Goiânia, alguns lances fenomenais mesmo, de arrancando com a bola, uma finalização forte, né, dribles também sensacionais. Acho que é um cara que mantém a cabeça em dia, né, porque é uma coisa fundamental no futebol. Não adianta achar que o cara com 15 anos vai assimilar essa ideia de daqui 5, 6 anos ser o melhor jogador do mundo. Isso precisa ter um acompanhamento muito bom, e ainda bem, né, com essa retomada das categorias de base do Goiás, comandada também com o Eduardo Pinheiro, conseguiram recuperar esses bons atletas, não só para o mundo, a vivência, né, em convivência em sociedade, que é uma pressão realmente muito grande para garotos desse estilo, e também dentro de campo, né, ajudando no seu futebol e quem sabe estourando, né, no elenco Sub-20 em 2023. Quero também saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Lucianinho, esse Flamengo, Atlético, também o Palmas retomou, né, a sua caminhada aqui no Goiás ainda nessa temporada de 2022. Quero saber a sua visão a respeito desse atleta também, que ainda é muito jovem, né, apesar de toda a expectativa, tem apenas 17 anos, completa 18 lá no dia 15 de março, né, ele que nasceu em 2005. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Aqui na tela final eu vou deixar outros vídeos relacionados, né, sobre notícias do Verdão. Hoje mais tarde eu quero postar um outro vídeo falando sobre o Carlos Maia, meio-campista ex-campinense, Grêmio, que está acertado com o Goiás, quais são as suas principais características de jogo. Mais um que eu me surpreendi, uma aposta da diretoria do Verdão para o ano que vem. O nosso canal de cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, juntamente com o link da 1xBet para você fazer a sua aposta agora nos jogos após o Natal, né, na disputa do campeonato inglês. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!